Pegue sua Bíblia, abra em Eclesiastes 4, por gentileza, Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 1. Amém. Eclesiastes, capítulo de número 4. Eclesiastes, capítulo de número 4 de Jesus. Peço sua atenção nesta noite. Amém. Quem abriu, deixa aberto e vai para cá. Diga graças a Deus. Irmãos, o livro de Eclesiastes não é apenas um livro dos meus favoritos. E não é apenas um simples livro. Amém? É um livro simbólico e é um livro de grande relevância. Por quê? Porque é Salomão que vai escrever este livro, como nós sabemos. E sabemos muito bem que Salomão foi o homem mais sábio entre os homens. Ele adquiriu sua sabedoria em uma revelação à noite que ele teve com Deus. E Deus lhe ofereceu tudo o que ele quisesse. E ele pediu apenas sabedoria e entendimento para poder entrar e sair no meio do seu mundo e tomar as melhores decisões. Viveu uma vida próspera, regalada, farta. Ele viveu de tudo e provou de todas as coisas. Teve de tudo que um ser humano poderia possuir e considerado, dentre todos, um dos reis mais ricos. Amém? Se você procurar em toda a Bíblia, nós vamos encontrar o Império Egípcio, o Império da Síria, o Império da Babilônia. Impérios são feitos de domínios mundiais. Encontramos o Império da Babilônia, Medo-Persa, Grego, Roma. Mas Salomão ele não foi um imperador, mas chegou quase ao nível, à categoria de imperador. A Bíblia deixa claro que vinha pessoas de todos os lugares do mundo a admirar a sua beleza e tomar conselhos com Salomão. Pessoas trouxeram de suas riquezas de toda parte do mundo e de todo tipo de especiaria. Um homem que viveu abundantemente. Se pode-se dizer que se alguma vez Israel predominou em escala maior e até em escala mundial, foi na época de Salomão, pelo conhecimento que ele tinha e pelas pessoas que tinham curiosidade de conhecê-lo por causa de sua sabedoria. Amém? Depois de ter casado com 700 mulheres, adquirido 300 concubinas, o homem adquiriu ouro, prata, adquiriu bronze e todo tipo de peça e material precioso. Teve uma vida farta de dias e morreu velho. Amém? Mas eu quero lhe lembrar que ele vai escrever o livro de Provérbios, e ele não escreve só, é bom lembrar isso. O livro de Provérbios ele não foi escrito unicamente e exclusivamente por Salomão. Também teve envolvimento de seus filhos e alguns outros sábios da época. Logo depois ele vai escrever um livro que para mim é um livro mal interpretado pela igreja moderna, que é o livro de Cantares ou Cântico dos Índios. Ele vai falar sobre um envolvimento amoroso naquele livro, e há muita coisa simbólica dentro daquele livro.
terminado de escrever sobre um dos seus relacionamentos, e eu acredito sobre a mulher que ele mais desejou, ele agora vai escrever o livro de Eclesiastes. Quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele já está no final de seus dias. A idade, os cabelos brancos revelam, amém, a experiência daquele homem. Aqueles cabelos brancos revelavam que aquele homem tinha passado por muitas coisas. De acordo com o que ele escreve em Eclesiastes, ele já está cansado da vida. Ele descobriu que só havia, no meio de tudo que ele havia vivido, só havia um objetivo que valia a pena para viver, e era para Deus, o Todo-Poderoso. Glória! Eu vejo as pessoas acham que já têm vivido muito e não viveram sequer uma parcela pequena daquilo que Salomão viveu. E quando ele termina os seus dias na sua velhice, ele vai olhar para a vida e vai dizer: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Quer dizer, tudo se perde com ele. Ele olha agora para tudo que ele viveu e ele desperta, e ele descobre que a única coisa, entenda bem, alguns chegam a dizer que Salomão, devido aos seus pecados, perdeu a sua salvação. Mas quando você lê Eclesiastes, nos seus últimos escritos, as suas últimas dedicações de palavras dos últimos dias da vida deles, você percebe que Salomão deduziu uma coisa: eu vivi de tudo, eu passei de tudo, eu experimentei tudo, eu tive todas as coisas que o ser humano pode ter, e eu passei tudo que o ser humano, eu viajei, eu conheci o mundo, eu provei de todas as delícias, mas eu concluí no final das contas que o homem, falando seja Deus, ele pode viver o que ele quiser, mas se ele não viver Deus de verdade, ele não vive nada. No capítulo 12, ele já dizendo assim, verso: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. No capítulo, verso final do capítulo 12, ele vai deixar claro, amém, que o homem vai ter que prestar contas e ir perante juízo diante de Deus por tudo que fez em vida. A conclusão deste livro é um espetáculo. E olha para cá. Esse livro ele é um dos meus preferidos. Por quê? Porque o que Salomão ele revela aqui na sua experiência, irmão, nenhum idoso, nenhum senhor de idade pode falar com tanta propriedade como ele falou. Quando você lê o capítulo de número 3, ele fala sobre o tempo, sobre o enfado do tempo. Quando você lê o capítulo 9, ele deixa claro que tudo de ruim, tudo de bom, ou qualquer coisa que aconteça nesta vida, acontece para quem é bom e para quem não é, para quem é justo e para quem é injusto. Quando você pega, louvado seja o nome do Senhor, o capítulo 7, Marcelinho estava falando agora. Porque no capítulo 7 ele vai dizer: o coração do tolo está na casa da alegria, mas o coração do sábio está na casa do mundo. Você sabe por quê? Porque na casa da alegria, onde tem festeja, onde tem festa, não há reflexão. Um homem está vivendo de forma cega e induzido a viver uma vida devassa, uma vida promíscua longe de Deus. Mas na casa do luto, aonde está tendo um velório, aonde a morte está presente, o homem vai lá e vai contar os seus dias e vai dizer: meu Deus, é assim que devem os dias de uma pessoa. Mas esse livro, ele não é outra coisa. Leia e releia. O capítulo 5, ele vai deixar claro no capítulo 5 que não adianta o homem adquirir riquezas, porque ele vai partir dessa vida, vai ficar para algum inconsequente por aí, e a pessoa simplesmente vai dar fim em tudo que o camarada trabalhou para construir. Esse é o capítulo 5. O homem termina os seus dias e ele percebe que não adianta viver essa vida se não for vivida para Deus.
Mas aqui no capítulo de número 4, eu quero meditar com você. Amém? O verso 1, por gentileza, serei breve. Amém. Vou adiantar aqui, já me introduzi. Ele vai dizer assim: depois voltei-me e atentei para todas as opressões. Atentei para todas as opressões. Ele está no final da vida. Ele está vendo a injustiça. Ele está vendo como pessoas pobres são tratadas. Ele está vendo como pessoas ricas pisam em cima dos pobres. Ele está vendo como pessoas espertas façam pessoas ingênuas para trás. E ele vai dizer: vi, atendei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que as lágrimas dos que foram oprimidos, dos que não têm consolador, e a força estava na banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Ele vai isso. Conclui que essa vida que é tão miserável, que não há justiça. Não há razão para a gente se alegrar, sabe por quê, queridos? Porque enquanto eu e você estamos vivendo bem, tem pessoas passando fome. Enquanto eu e você estamos vivendo dentro de uma casa, tem pessoas vivendo debaixo de um papelão. Enquanto eu e você temos alimento na mesa, tem pessoa que está procurando alimento no lixo. E eles que viam as lágrimas dos que foram oprimidos. E eles que viam as lágrimas dos que foram oprimidos. E dos que não têm consolador. E a força estava na banda dos seus opressores. Será que, olha para cá, será que a gente parasse para observar? Quando muitas pessoas dizem a falta da empatia, está cada dia mais prejudicando os outros. Cada dia pessoas vazias, cada dia os opressores aumentam. E olha para cá. Falta que console aqueles que não encontram alento e abrigo para seus sofrimentos e suas lágrimas. E quando eu e você estamos nas nossas casas, tranquilos, sossegados, pessoas sendo oprimidas, pisadas, pessoas estão sendo humilhadas, tratadas que nem cães nas ruas. Tem pessoas dentro de suas casas sofrendo. Agradeça a Deus pelo nome de cada dia. Agradeça a Deus por você ter uma casa. Agradeça a Deus por você ter uma família. Agradeça a Deus por você ter alguém do teu lado que ainda te dá uma atenção. Porque há pessoas que não têm a mesma sorte que você. Agradeça todos os dias. Agradeça. Ele vai continuar assim, verso 2, pelo que eu louvei os que já morreram, pelo que eu louvei os que já louvei pelos que já morreram, mais do que os que vivem ainda. Então preciso causar dor e remorso. E ele continua, e melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, quer dizer, aquele que ainda não nasceu, que não viu ainda os males e as obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obra traz ao homem a inveja do seu próximo. Toda destreza, todo trabalho traz ao homem a inveja do seu próximo. Amém. Porque a pessoa não tem coragem de fazer o que você faz e de lutar como você luta na vida. E olhe para cá. Eu não sei você, mas a inveja é algo real.
A gente ignora, tem pessoas que vão oculto, no escondido, pessoas que a gente nem imagina. Olha para cá, às vezes a pessoa que a gente dá maior confiança, e ali no seio daquela pessoa, justamente aquela pessoa que você gosta tanto, há muito uma inveja terrível e medonha. A pessoa não tem coragem de se esforçar, de lutar que nem você, não tem coragem de. Por que pessoas roubam ou furtam outras? Por causa de inveja. Porque pessoas passam outras para trás por causa de inveja. Eu não sei você, querido, eu estava dizendo ontem em Remígio, eu vivia num mundo, eu nunca fui vítima de inveja, porque eu acho que eu nunca tive nada, porque hoje eu não tenho, eu não sei o que eu tenho hoje. Mas depois que eu me converti, não. Até hoje eu sou vítima de algo de inveja. Porque as pessoas se invejam tudo. Olha para cá. É um cabelo bonito que você tem. É a família que você tem. A pessoa não consegue se estruturar, não consegue estruturar e não consegue uma família. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer, levanta tu põe o nome de Jesus. Mas nessa noite toda inveja sobre a tua vida, da gação é comandar. Todo espírito de inveja, toda inveja criada, toda inveja gerada sobre a vida dos teus opositores. Deus está lançando por terra nessa noite toda inveja, em nome de Jesus. Aleluia! Existem pessoas que não ocultam e escondem invejas. Precisa ter muita coisa não para inveja, não. Eu descobri que é necessário pouca coisa. E ele continua dizendo assim, ó, também isto é vaidade e aflição de espírito, verso 5. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Por isso que são invejosos, por isso que estão quê? Porque não tem coragem. Amém? Tem pessoas que passam a vida solteiras, a vida toda solteiras, invejando só a vida dos outros. Tem pessoas que não é feliz na própria vida conjugal e vai querer destruir a vida dos outros e o casamento dos outros. Tem pessoas que nunca são felizes com ninguém e nem se esforçam para isso. Não mudam de atitude, não mudam o jeito de ser, não mudam os próprios costumes e querem se adaptar. Eu sou desse jeito, eu nasci desse jeito, está repreendido em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus nunca disse aceite-se como você é. Jesus disse negue-se como a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Esse negócio de medo, esse é teu jeito, ninguém muda. É por isso que nunca vai ser feliz. Há pessoas que nunca vão ser felizes na vida dela. Há pessoas que nunca vão encontrar a verdadeira felicidade, porque estão segurando uma opinião, estão segurando aquela frase: esse é meu jeitinho, esse é meu jeito de ser irmão. Jesus nunca disse isso. Aceite-se como você é. Jesus Cristo disse: negue-se como a si mesmo. A pessoa que ela quer ser feliz, ela segue as orientações divinas. Ela segue as orientações divinas do conselho de Deus. Para não viver infeliz e estar desejando a felicidade dos outros, eu preciso seguir o conselho de quem? De Deus. Vou repetir de novo. Para não viver infeliz e estar sempre desejando a felicidade dos outros, eu tenho que seguir o conselho de Deus. A palavra de Deus, ela vai para orientar e nos tirar da berlinda, nos tirar da vida medíocre, nos tirar da infelicidade, nos tirar de uma vida infeliz. Tenha certeza, Deus tem felicidade, Deus tem paz, Deus tem alegria verdadeira. Deus pode transformar, colocar uma avesso a vida do homem, virar a página da história e escrever uma nova história. Na vida da tua vida.
para não vivermos desejando a felicidade dos outros, nós temos que procurar a felicidade verdadeira que é Deus, oh glória, e através de sua palavra nós encontramos orientação certa para poder alcançar a felicidade verdadeira que vem do céu. Eu vou lhe perguntar, é da vontade de Deus que uma pessoa viva infeliz? É da vontade de Deus que uma pessoa viva cobiçando o que é dos outros? É da vontade de Deus que a pessoa viva desejando o que é dos outros e querendo a vida dos outros? Não. Só que uma pessoa mal resolvida, uma pessoa mal resolvida, ela nunca vai encontrar a verdadeira felicidade. Porque o único que pode completá-la e dar-lhe amém e resolver toda a vida da pessoa, quem? É Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Através do seu Filho. Eu tinha muita coisa para falar, mas não temos tempo. Fecha teus olhos. Eita, que livro maravilhoso.